Você vai se surpreender. Montanha-russa serve jantar. Se você está em busca de uma experiência única para jantar, o restaurante na montanha-russa no Reino Unido é o que você precisa. Imagine-se sentado à mesa, ansioso por um prato delicioso, enquanto sua comida desliza por trilhos em miniatura acima de você. Essa ideia inovadora traz um elemento emocionante à refeição tradicional. Enquanto os convidados saboreiam a comida, eles assistem os pratos passando rapidamente pelos trilhos, criando uma atmosfera vibrante, cheia de diversão e entretenimento. O restaurante oferece uma variedade de pratos saborosos, todos servidos de maneira única, adicionando um toque de surpresa a cada garfada. Pessoas de todas as idades podem desfrutar dessa mistura divertida de atrações e prazeres culinários. Se você ama aventuras ou apenas quer jantar em um ambiente animado, este restaurante na montanha-russa promete uma experiência inesquecível. Então você está pronto para ver seu jantar ganhar vida na montanha-russa? Explore os mistérios do Lago Deep na Antártica. Escondido sob uma espessa camada de gelo, o Lago Deep possui um nível de salinidade 10 vezes maior que o do oceano, criando um ambiente único que não congela nem nos invernos mais rigorosos. Essa alta concentração de sal torna a água do lago mais densa e reduz o ponto de congelamento, permitindo que permaneça líquida mesmo em temperaturas baixas. No entanto, essa salinidade extrema cria condições desafiadoras para a vida. Apenas alguns micro-organismos conseguem sobreviver nessas condições. Como resultado, o Lago Deep é quase desprovido de formas de vida complexas, tornando-se um objeto de interesse para cientistas que estudam extremófilos, organismos que prosperam em condições extremas. Ao investigar o Lago Deep, os pesquisadores podem aprender mais sobre os limites da vida e como ela pode existir em outros planetas com condições semelhantes. Quem sabe o Lago Deep pode revelar segredos sobre a vida além da Terra? Você consegue imaginar que os pássaros dormem enquanto voam? Parece inacreditável, mas certas aves, como os atuns e os andorinhas, desenvolveram a incrível habilidade de descansar no ar. Pesquisadores equiparam essas maravilhas da avifauna com pequenos sensores de EEG para monitorar sua atividade cerebral, revelando um fenômeno fascinante conhecido como sono uniemisférico de ondas lentas. Isso significa que enquanto uma metade do cérebro dorme, a outra metade permanece totalmente alerta, permitindo que eles naveguem, evitem obstáculos e mantenham o equilíbrio enquanto voam pelos céus. Essa adaptação única é essencial para as aves que enfrentam o desafio de cruzar vastos oceanos por dias ou até semanas sem descansar em solo firme. Por exemplo, essas espécies muitas vezes não conseguem pousar com segurança na água, ou podem ficar sem fontes de alimento durante longas viagens. A capacidade de dormir durante o voo é uma resposta evolutiva brilhante aos desafios da migração. De forma única, os atuns e as andorinhas são os únicos vertebrados conhecidos capazes de uma combinação tão perfeita de movimento e sono, mostrando mais uma vez como a natureza inova para garantir a sobrevivência, mesmo no ar. Você já se perguntou por que os bananas têm nomes tão curiosos? O mundo dos bananas é muito mais interessante do que você imagina. Na botânica, um cacho de bananas é chamado de mão, e cada banana individual nesse cacho é um dedo. Essa terminologia inusitada destaca a relação próxima entre essas frutas e como elas crescem. Os bananas se desenvolvem em cachos, e em uma mão geralmente há vários dedos, dependendo da variedade. Curiosamente, os bananas não são apenas nutritivos, mas também cheios de fatos interessantes. Por exemplo, a planta do banana é na verdade uma erva, e seu fruto é classificado como uma baga. Na próxima vez que você saborear um banana, poderá surpreender seus amigos contando sobre a mão e os dedos. Não é incrível como frutas simples podem ter nomes tão únicos e complexos? Compreender esses termos acrescenta um valor extra a cada mordida. Você sabia que Montana é maior que o Japão? Esse fato surpreende muitas pessoas, especialmente considerando que a área de Montana é de 147.040 milhas quadradas, enquanto o Japão ocupa cerca de 145.937 milhas quadradas. No entanto, apesar de seu tamanho, a população de Montana é um pouco mais de 1 milhão de pessoas. Isso significa que, embora haja muito espaço, a vida é tranquila e calma, com muita natureza e menos pessoas. Montana é conhecida por suas paisagens impressionantes e terrenos desafiadores, sendo um paraíso para os amantes de atividades ao ar livre. O majestoso Parque Nacional Glacier, com suas geleiras impressionantes e diversidade de vida selvagem,
atrai turistas, alpinistas e fotógrafos de todo o mundo. Se você procura invernos frios, com oportunidades para esportes de inverno, ou a tranquilidade de vastos espaços abertos, Montana pode ser o lugar ideal para você. Você sabia que o Google Fotos está ligado a celebridades? Tudo começou com um vestido incrível. Em 2000, Jennifer Lopez apareceu no Grammy, usando um vestido verde deslumbrante que impressionou a todos. Esse traje icônico gerou um enorme interesse na internet, com fãs e amantes da moda, buscando suas imagens. A empolgação em torno do vestido mostrou a crescente necessidade de melhorar a busca por imagens online. Em resposta a essa demanda, o Google decidiu criar o Google Fotos, que trouxe uma função inovadora de busca por imagens. Essa função permite que os usuários encontrem e organizem suas fotos com base no conteúdo visual, facilitando a busca por memórias em suas bibliotecas de fotos. Então, da próxima vez que você procurar fotos das suas férias favoritas ou do seu animal de estimação, lembre-se de que tudo começou com o vestido incrível da J. Lopez. Não é surpreendente como um momento na cultura pop pode levar a tecnologias revolucionárias. É verdade que os icebergs podem cantar? A paisagem gelada do parque é uma maravilha impressionante, com geleiras, fiordes e enormes icebergs que criam uma cena parecida com um conto de fadas. Imagine-se na beira de um fiorde deslumbrante, onde penhascos íngremes se erguem acima de águas azuis cintilantes e o som único do gelo se quebrando preenche o ar. Essa melodia cativante vem dos icebergs, com cada estalo e craque contando histórias de uma beleza congelada antiga. As geleiras, conhecidas como rios de gelo, descem lentamente as montanhas e dão origem a esses magníficos icebergs por meio de um processo dramático chamado desagregação. À medida que esses blocos colossais de gelo flutuam e derretem, eles revelam seus interiores cristalinos, transformando cada iceberg em uma peça notável da arte da natureza. O ambiente é dinâmico, com vento, sol e correntes oceânicas trabalhando juntos para moldar a paisagem intocada. Seja remando em caiaques por fiordes estreitos ou observando o movimento majestoso de uma geleira, esse reino gelado serve como um poderoso lembrete da força da natureza e do frágil equilíbrio dos ecossistemas do nosso planeta. Então, da próxima vez que você ver um iceberg, lembre-se, não é apenas um enorme bloco de gelo, é uma parte vibrante de uma história maior. E isso pode te surpreender. Romanos bebiam vinho envenenado com confiança. Na Roma antiga, as pessoas acreditavam que misturar vinho com mel e várias ervas criava um poderoso antídoto contra venenos. Essa mistura, conhecida como Mithridatium, se tornou muito popular entre todas as classes sociais, desde humildes camponeses até poderosos imperadores. Um mito fascinante surgiu em torno do rei Mithridates VI, que supostamente consumia essa poção diariamente para se proteger de assassinos. Segundo a lenda, quando um assassino tentou envenená-lo, ele sobreviveu, o que apenas consolidou seu status e aumentou a fama da bebida entre os romanos. À medida que as histórias sobre o Mithridatium se espalhavam, também crescia a crença reconfortante de que podiam desfrutar de seu vinho sem medo de perigos ocultos. Imagine um banquete animado na Roma antiga, onde taças tilintando cheias dessa poção, aparentemente mágica, acompanhavam conversas sobre política e filosofia. As pessoas aproveitavam a noite, sentindo-se seguras e invencíveis, graças a ingredientes simples como mel e ervas. Não é intrigante como essas práticas moldaram suas percepções sobre saúde e segurança, criando uma sensação de proteção em um mundo cheio de incertezas? Você já pensou nos tesouros escondidos do Parque Nacional de Litchfield? Este incrível santuário natural, localizado perto de Darwin, na Austrália, é famoso por suas deslumbrantes cachoeiras, águas cristalinas e impressionantes montes de termitas que parecem esculturas alienígenas. Visitantes vão a Litchfield para admirar suas diversas paisagens e a beleza fascinante dos ecossistemas. O parque é o lugar perfeito para nadar em suas refrescantes lagoas ou fazer caminhadas por trilhas pitorescas que atravessam a vegetação verde. Ao explorar, você pode encontrar animais únicos que habitam a região, desde cangurus brincalhões até aves coloridas. Cada canto de Litchfield revela uma nova maravilha, seja o rugido da cachoeira ou o suave sussurro das folhas. É não apenas um paraíso para os aventureiros, mas também um lugar tranquilo para quem deseja relaxar e apreciar a natureza. Que tal planejar sua visita ao Parque Nacional de Litchfield e descobrir essas maravilhas por si mesmo? Você consegue imaginar que os tubarões têm super dentes?
Você sabia que os dentes humanos são feitos de esmalte, a substância mais dura do nosso corpo? Eles são projetados para morder e mastigar alimentos, ajudando-nos a aproveitar a comida. Por outro lado, os dentes dos tubarões têm um propósito diferente. Eles servem para matar e segurar a presa, enquanto os humanos geralmente têm apenas 2 conjuntos de dentes durante a vida, um na infância e outro na fase adulta. Os tubarões têm uma vantagem. Essas criaturas incríveis substituem seus dentes continuamente ao longo da vida, crescendo novos a cada poucas semanas. Essa habilidade extraordinária garante que eles tenham sempre dentes afiados, prontos para a caça. Na verdade, um tubarão pode perder milhares de dentes durante sua vida e ainda ter um conjunto completo. Então, da próxima vez que você admirar seu sorriso, lembre-se de que o principal predador do oceano tem suas super habilidades dentárias. Você sabia que o primeiro computador surgiu em 1947? Essa invenção incrível deu início à era digital, mudando nossas vidas, trabalho e comunicação. Criado por engenheiros da Universidade da Pensilvânia, o ENIAC, Integrador Numérico Eletrônico e Computador, foi uma conquista revolucionária, pesando quase 30 toneladas e ocupando um espaço do tamanho de uma casa pequena. Diferente dos computadores modernos que cabem no bolso, o ENIAC usava milhares de válvulas eletrônicas e precisava de uma equipe de operadores para funcionar. Ele foi principalmente projetado para cálculos complexos relacionados a tabelas de artilharia para o exército dos Secret. Durante a Segunda Guerra Mundial, o sucesso do ENIAC abriu caminho para o rápido desenvolvimento das tecnologias computacionais, preparando o terreno para tudo, desde computadores pessoais até smartphones. Quais novas inovações as próximas décadas trarão para essa área em constante evolução? Vamos revelar a verdade sobre as casas redondas de Brøndby. Essas moradias únicas na Dinamarca não são apenas maravilhas arquitetônicas. Elas representam uma comunidade unida, vivendo em harmonia com a natureza. Construídas na década de 1970, as casas estão dispostas em 24 círculos perfeitos, cada um contendo 12 aconchegantes lares que promovem um sentimento de unidade. Imagine acordar entre jardins verdes, onde os moradores cultivam seus próprios alimentos, permitindo um estilo de vida alternativo, longe da agitação da cidade. Essas casas redondas são mais do que simples residências. Elas oferecem um refúgio pacífico, onde vizinhos podem se conectar e compartilhar as alegrias da jardinagem e da vida comunitária. No entanto, os moradores podem ficar aqui apenas de abril a outubro e nos finais de semana, o que acrescenta charme e exclusividade a essa experiência idílica. Com esse espírito de comunidade e belas paisagens, não é incrível pensar em como a vida pode ser enriquecida quando vivemos próximos da natureza? É verdade que George Washington era extremamente rico? Sim, George Washington foi um dos presidentes mais ricos dos Estados Unidos, com bens avaliados em mais de 500 milhões de dólares hoje. Essa fortuna impressionante, especialmente para alguém do século XVIII, veio principalmente de sua herança de uma grande plantação e de investimentos sábios em terras e agricultura. Washington possuía Mount Vernon, uma vasta propriedade na Virgínia, onde cultivava culturas lucrativas como tabaco e trigo. No entanto, sua riqueza não era apenas para benefício pessoal. Washington demonstrou um forte compromisso com o serviço público, libertando seus escravos em seu testamento, o que refletia suas crenças sobre liberdade e responsabilidade individual. Essa decisão mostrou sua compreensão de liderança moral, estabelecendo um importante precedente para as futuras gerações. Sua habilidade financeira também moldou sua visão como estadista, ao reconhecer a ligação crucial entre uma economia estável e o sucesso da jovem nação. Portanto, ao pensar no primeiro presidente da América, considere não apenas suas conquistas políticas, mas também seu impressionante caminho para a riqueza e a influência significativa que isso teve em seu estilo de liderança. Como você acha que isso moldou suas decisões como líder? Você sabia que é possível surfar sem ondas? O flightboard é uma prancha elétrica inovadora que leva a diversão do surf a um novo nível. Criado pelo recordista mundial David Truer, esse dispositivo incrível permite que você deslize sobre a água em velocidades impressionantes, sem precisar de ondas do oceano. Como funciona? O flightboard é equipado com um motor elétrico e uma bateria recarregável, proporcionando uma experiência de surf estável e ecológica. Imagine-se acelerando em lagos ou águas calmas, controlando a velocidade apenas com um controle remoto. É perfeito para quem ama aventuras, mas não mora perto do oceano ou quer surfar em condições menos ideais.
Não importa se você é um surfista experiente ou um iniciante, o flightboard abre um novo mundo de esportes aquáticos. Que tal experimentar e ver por si mesmo? Você sabia que as moscas têm milhares de pequenas lentes? Uma mosca comum possui olhos compostos, formados por 3.000 a 6.000 pequenas lentes, que a ajudam a ver em várias direções ao mesmo tempo. Essa estrutura permite que elas reajam rapidamente a movimentos, facilitando a fuga de predadores. Mas se você acha as moscas impressionantes, dê uma olhada nas libélulas. Esses insetos incríveis têm grandes olhos facetados, compostos por milhares de omatídeos, que lhes proporcionam quase 360 graus de visão. Isso significa que elas conseguem ver quase tudo ao seu redor, sem precisar virar a cabeça. Além disso, as libélulas conseguem perceber um espectro mais amplo de luz, incluindo luz ultravioleta e polarizada, que é invisível para os humanos. Essa habilidade única de visão as ajuda a caçar presas e se orientar no ambiente com precisão surpreendente. Então, da próxima vez que você ver uma mosca ou uma libélula, lembre-se de quão incríveis são os olhos delas. Por que a arte se move ao toque? Roman Button transformou moedas em fascinantes obras de arte cinéticas que ganham vida sob seus dedos. Seus designs únicos utilizam mecanismos engenhosos que são ativados com um simples toque, tornando a interação divertida e envolvente. Imagine segurar uma moeda que não só brilha, mas também se move, criando uma alegre dança de movimentos. A abordagem artística de Button eleva moedas comuns a obras de arte extraordinárias, mostrando tanto habilidade quanto criatividade. Cada peça conta sua própria história, combinando moedas tradicionais com arte contemporânea. Além disso, convida os espectadores a participar da criação da arte, borrando as fronteiras entre observador e criador. Essa combinação mágica de arte e mecânica levanta a questão: como uma interação tão simples muda nossa percepção da arte? O trabalho de Button nos faz ver as moedas não apenas como dinheiro, mas como uma tela para a imaginação e inovação. Você sabia que a Itália já teve um rei cruel? Antigamente, a região que hoje chamamos de Itália era conhecida como Akragas, sob o domínio do infame rei Falaris. Falaris não era um governante comum, ele era famoso por sua extrema crueldade. Seu governo era marcado por punições horríveis, que ele usava para instigar medo em seus súditos. As pessoas temiam o que poderia acontecer se ousassem se rebelar contra ele ou cometer até mesmo um pequeno crime. Falaris acreditava que controlar seu reino através do terror era a melhor maneira de manter o poder. Seus métodos incluíam punições bárbaras, como o uso de um touro de bronze para execuções, onde as pessoas eram trancadas dentro e expostas a intenso calor. Essa tática horrenda foi criada para enviar uma mensagem assustadora a todos que pensassem em desobedecer. O legado de Falaris serve como um lembrete claro de como o poder absoluto pode transformar a liderança em tirania. O que você acha que os métodos dele causaram na sociedade da época? Isso pode te surpreender. As montanhas de mármore do Vietnã aguardam sua descoberta. Essas maravilhas naturais impressionantes não são apenas vistas bonitas. São formações kársticas incríveis, compostas principalmente de mármore. Ao longo de milhares de anos, as forças implacáveis do vento e da água esculpiram essas montanhas em formas de tirar o fôlego que cativam todos os que visitam. Ao explorar essa paisagem inspiradora, você descobrirá um mundo oculto repleto de cavernas misteriosas, grutas elusivas e passagens subterrâneas sinuosas. Muitas dessas cavernas abrigam templos antigos e serenas estátuas de Buda, oferecendo uma visão fascinante do rico patrimônio cultural da região. Imagine-se vagando por uma caverna fresca e pouco iluminada, com o ar carregado de história, enquanto admira a notável arte, tanto da natureza quanto da humanidade. As montanhas de mármore são mais do que um cenário pitoresco. Elas encapsulam histórias e segredos de uma era passada, convidando os viajantes a se imergirem em sua beleza e na interligação entre natureza e espiritualidade. Seja você um aventureiro experiente ou um turista casual, este local majestoso garante uma experiência inesquecível. Na Índia, muitos templos recebem cabelos cortados como parte importante das oferendas religiosas, especialmente de devotos que acreditam que isso traz bênçãos. Em vez de descartar esses cabelos, os templos os coletam e enviam para reciclagem, transformando-os em um recurso incrível, um fertilizante rico em aminoácidos.
Essa prática não só respeita o significado cultural do cabelo, mas também apoia a agricultura. Quando os cabelos se decompõem, eles se tornam uma fonte natural de nutrientes que enriquecem o solo e ajudam no crescimento das culturas. Ao transformar o que poderia ser descartado em um fertilizante valioso, os templos promovem o desenvolvimento sustentável e a produtividade agrícola. É um exemplo fascinante de como tradições podem evoluir, beneficiando tanto as pessoas quanto o planeta. Quem diria que o cabelo poderia ter um papel tão importante na agricultura? É fascinante como nossos desejos por riqueza e felicidade podem moldar nossas vidas de maneiras inesperadas. Pesquisas mostram que, quando as pessoas buscam riqueza, muitas vezes se concentram em motivações egoístas, como ganho pessoal ou status. Por outro lado, buscar felicidade geralmente envolve objetivos altruístas, como ajudar os outros e fortalecer relacionamentos. Essa distinção importante destaca a necessidade de equilibrar ambas as buscas para nosso bem-estar geral. Imagine uma comunidade onde a bondade e a cooperação são tão valorizadas quanto o sucesso financeiro. Essa harmonia promove não apenas a satisfação individual, mas também enriquece a vida daqueles ao nosso redor. Encontrar esse equilíbrio pode reduzir significativamente o estresse e aumentar a satisfação com a vida. Mas como podemos misturar essas aspirações no nosso dia a dia? Uma abordagem eficaz é praticar a gratidão e encontrar oportunidades para retribuir. Ao nutrir nossa própria felicidade por meio de atos de bondade, elevamos inadvertidamente o ânimo dos outros, criando um efeito cascata de positividade. Então podemos transformar nossa busca por riqueza em uma jornada que também promove alegria e conexão. O que realmente determina a cor de uma estrela? Cada estrela no universo tem um tom único que revela sua temperatura e outros mistérios interessantes. Estrelas frias, como as anãs vermelhas, emitem uma luz quente e avermelhada, enquanto estrelas quentes, como os gigantes azuis, brilham com uma intensa luz azul. Essa diferença de cor é semelhante ao que acontece com o metal aquecido. Quando o metal é aquecido, ele primeiro brilha em vermelho e depois muda para azul à medida que fica ainda mais quente. Nosso próprio Sol, uma anã amarela, emite uma mistura de cores que parece branca para nossos olhos. Ao estudar cuidadosamente a cor de uma estrela, os astrônomos podem descobrir detalhes importantes, como sua temperatura, idade e composição química. Não é incrível que possamos aprender tanto sobre algo tão distante apenas observando sua luz? A cor não é apenas bonita, é a chave que desvenda os mistérios do universo. Surpreendentemente, as baleias podem dormir profundamente. Em 2008, pesquisadores que estudavam as águas ao largo da costa do Chile fizeram uma descoberta incrível sobre os cachalotes. Eles observaram um grupo que estava dormindo tão profundamente que não perceberam um barco se aproximando. Isso foi bastante incomum, já que os cachalotes são conhecidos por seu modo único de dormir. Geralmente descansam uma metade do cérebro, mantendo a outra alerta para possíveis perigos. Essa observação rara levantou dúvidas sobre as ideias existentes de como esses inteligentes mamíferos marinhos gerenciam seu descanso e atenção. Ela abriu novas possibilidades para entender seu comportamento e as estratégias de sono adaptativas, fazendo-nos refletir sobre quantos outros mistérios estão escondidos sob a superfície do oceano. Que outros comportamentos surpreendentes podemos descobrir na vida desses majestosos gigantes? É verdade que a hanseníase não é mais contagiosa. Essa doença antiga, também conhecida como doença de Hansen, sempre foi cercada de mal-entendidos, gerando medo e estigma. Durante séculos, pessoas com hanseníase enfrentaram isolamento severo devido a sintomas visíveis, como lesões na pele e desfiguração. O que muitos não percebem é que a hanseníase não é facilmente transmissível. É necessário um contato prolongado com uma pessoa não tratada para que a doença se espalhe. Esse fato revela que nossos medos muitas vezes vêm de equívocos. Notavelmente, a primeira evidência esquelética de um leproso foi descoberta enterrada fora de uma área urbana, desafiando costumes hindus sobre cremação. Essa escolha de sepultamento ilustra a intensa marginalização histórica daqueles que sofrem de hanseníase, refletindo as lutas sociais com doenças que alteram a aparência física. Felizmente, os avanços médicos modernos transformaram a hanseníase em uma condição controlável, permitindo que as pessoas tenham vidas mais plenas. No entanto, o estigma do passado persiste, mostrando nossa necessidade de educação e empatia. Ao entender melhor essa doença, podemos criar um ambiente mais compassivo para aqueles afetados por seu legado.
O que realmente acontece quando os animais sentem frio? Animais ectotérmicos, muitas vezes chamados de sangue frio, têm uma maneira surpreendente de regular a temperatura do corpo. Diferente dos seres de sangue quente, como nós, esses animais dependem do ambiente para se aquecer ou esfriar. Quando o sol brilha intensamente, lagartos e cobras se aquecem ao sol, permitindo que seus corpos absorvam esse calor agradável. No entanto, quando o tempo esfria, eles podem buscar abrigo em tocas ou debaixo de pedras para evitar o frio. Isso significa que seu nível de energia pode mudar bastante dependendo da temperatura externa. Por isso, você pode ver uma tartaruga se aquecendo em uma pedra ao sol, absorvendo os raios solares, enquanto em um dia frio ela pode quase não se mover. Entender essa adaptação única nos ajuda a apreciar como esses animais evoluíram para sobreviver em diferentes climas. Não é interessante como eles percebem o mundo de forma diferente de nós? Você sabia que o papel higiênico foi inventado na China no século VI a.C.? Naquela época, era um luxo que apenas imperadores e altos funcionários podiam ter, tornando-se um símbolo de status e conforto. Imagine viver em uma época em que a maioria das pessoas na Europa usava folhas, feno ou até mesmo as mãos para se limpar. Enquanto os chineses desfrutavam de papel macio e feito sob medida, o resto do mundo usava opções muito menos agradáveis. Somente no século XIV, o papel higiênico começou a se espalhar além da China, chegando lentamente à Europa, onde as pessoas ainda eram céticas sobre essa novidade. Hoje, o papel higiênico se tornou uma parte essencial da vida de milhões, mostrando como as práticas de higiene pessoal mudaram, não é mesmo? É interessante pensar sobre o impacto de uma invenção tão simples em nosso dia a dia. Darwin realmente moldou a evolução? De 1838 a 1841, Charles Darwin se dedicou intensamente à pesquisa e reflexão em Londres, o que o levou a desenvolver uma teoria revolucionária sobre a evolução. Durante esses anos, ele estudou a natureza com atenção e coletou muitos dados sobre diferentes espécies. Suas observações aguçadas, junto com a experiência da viagem no HMS Beagle, o ajudaram a começar a conectar os fatos sobre como as espécies se adaptam e mudam ao longo do tempo. As ideias de Darwin desafiaram as crenças comuns de sua época, sugerindo que toda a vida está interligada através do processo de seleção natural. Imagine o impacto de ideias que surgiram de horas de pesquisa e reflexão. Esse período transformador não apenas influenciou o trabalho de Darwin, mas também mudou radicalmente nossa compreensão da vida na Terra. Hoje, sua teoria continua sendo a base da biologia, explicando a diversidade da vida e os mecanismos da evolução. É surpreendente pensar como alguns anos de reflexão focada em uma cidade deram início a uma revolução científica que ainda molda nossa compreensão da natureza. Você consegue imaginar um mundo sem as ideias de Darwin? Prepare-se para se surpreender com o refrigerador de joias. Esta invenção inovadora de Matt Benedetto oferece uma solução refrescante para os dias quentes de verão, quando o conforto é essencial. Imagine usar suas joias favoritas, como colares ou brincos, mas se sentir desconfortável por causa do calor. O design inteligente de Benedetto se conecta ao seu sistema de ar-condicionado e direciona o ar frio para áreas sensíveis, garantindo conforto enquanto você se mantém deslumbrante. É a opção perfeita para quem quer estar na moda sem abrir mão do conforto. Este refrigerador de joias não só ajuda você a se manter fresco, mas também adiciona um toque de luxo ao seu guarda-roupa de verão. Agora você não precisa escolher entre estilo e conforto. Quer ser um ícone de moda entre seus amigos com uma nova maneira de aproveitar o verão? Esta invenção incrível garante que você possa brilhar e se manter fresco ao mesmo tempo. E se eu te contar sobre a transição de Éric Maria Remarque? Antes de se tornar um famoso autor de best-sellers, o romance Nada de Novo no Front surgiu da trajetória única do jornalista esportivo alemão, Éric Maria Remarque. Ele começou sendo conhecido por suas vibrantes reportagens esportivas, mas depois se voltou para as terríveis realidades da Primeira Guerra Mundial. Essa transição não foi apenas uma mudança de carreira, foi uma imersão profunda nas experiências emocionais e frequentemente devastadoras dos soldados. Inspirado por suas próprias observações e pelas histórias ao seu redor, ele criou um retrato vívido dos horrores do campo de batalha. A habilidade de Remarque em evocar sentimentos genuínos de perda e desespero ressoou com os leitores, tornando o romance uma obra fundamental da literatura anti-guerra.
O livro desafiou a romantização da guerra, oferecendo uma visão tocante e sem adornos sobre seu impacto nas vidas jovens. O sucesso pode ser atribuído à maestria de Remarque na narrativa e sua determinação em dar voz aos sentimentos não ouvidos de inúmeros soldados. Não é surpreendente como um jornalista esportivo conseguiu redefinir gêneros literários. O que realmente torna o Oreo popular em todo o mundo. A cada ano, mais de 40 bilhões de Oreos são produzidos, solidificando seu status como os biscoitos mais populares do planeta. Essa sobremesa icônica tem um design inteligente, criado por William Tournier, que desenvolveu o padrão característico em 1952, colocando o logo da Nabisco ao lado da palavra Oreo. O diferencial do Oreo não está apenas na combinação clássica de chocolate e creme, mas também na variedade de sabores e estilos disponíveis hoje. Desde o recheio duplo até os sabores sazonais, como especiarias de abóbora, há um Oreo para cada gosto. Pessoas de todas as idades apreciam esses biscoitos deliciosos, seja mergulhando no leite, adicionando ao sorvete ou simplesmente comendo direto da embalagem. Não é surpresa que o Oreo se tornou um lanche universal que une as pessoas e traz um pouco de felicidade. Você já experimentou seu sabor favorito hoje? Você sabia que a Antártica é o lugar mais frio da Terra? Este continente gelado atingiu a temperatura recorde de 89,2 graus Celsius na estação Vostok em 1983. É difícil imaginar temperaturas tão extremas, especialmente considerando que mesmo no verão, a temperatura na Antártica permanece abaixo de zero. Imagine um lugar onde o sol mal aquece o solo e o vento corta como faca. A estação Vostok, próxima ao Polo Sul da Terra, é um importante centro de pesquisa científica que ajuda os cientistas a entender as mudanças climáticas e a história do planeta. Apesar das condições severas, a Antártica abriga animais únicos, como os resistentes pinguins e focas, que se adaptam bem a esse ambiente congelado. O frio extremo e o isolamento tornam este lugar desafiador, mas fascinante, lembrando-nos da diversidade do nosso planeta. Você já se perguntou como a vida sobrevive em tais condições? Você sabia que a taxa de desemprego no Sudão está aumentando? Até 2025, espera-se que o desemprego atinja níveis alarmantes, com cerca de 62% da força de trabalho sem emprego. Essa previsão é preocupante, pois o Sudão pode se tornar o país com a maior taxa de desemprego do mundo. Dificuldades econômicas, instabilidade política e problemas sociais contribuem para essa tendência preocupante. O país enfrenta conflitos prolongados, má gestão de recursos e inflação, o que prejudica o crescimento dos negócios e a criação de empregos. As empresas estão enfrentando dificuldades, e os jovens, que representam uma parte significativa da força de trabalho, têm perspectivas sombrias. A alta taxa de desemprego afeta não apenas a vida individual, mas também pode levar a agitações sociais mais amplas e desacelerar o desenvolvimento econômico. É fundamental que os políticos e organizações internacionais abordem essas questões para ajudar a criar empregos, estimular a economia e garantir estabilidade na região. O que pode ser feito para melhorar essa situação? Você pode se surpreender. A incrível carreira de Betty White dura 82 anos. Começando aos 17 anos em 1939, Betty rapidamente se tornou popular na indústria do entretenimento, estabelecendo o recorde da carreira televisiva mais longa entre as mulheres. Ao longo das décadas, ela encantou o público com seu humor e personalidade vibrante, tornando-se uma favorita em programas como As Garotas de Ouro e em vários programas de jogos. Betty não era apenas uma atriz, ela foi uma pioneira, quebrando estereótipos para mulheres na comédia e na televisão. Sua carreira não terminou com seus papéis icônicos. Sua última aparição foi no emocionante documentário Betty White, um tributo, filmado apenas 11 dias antes de sua morte aos 99 anos. Seu legado continua a inspirar muitos artistas iniciantes, lembrando-nos de que paixão e trabalho duro podem levar a uma vida extraordinária. Você consegue lembrar de mais alguém que teve um impacto tão duradouro? Você consegue imaginar que os gânglios linfáticos incham ao combater infecções? Os gânglios linfáticos são pequenas estruturas em forma de feijão, cheias de células imunológicas, e desempenham um papel importante no seu corpo. Quando há uma infecção, como por bactérias ou vírus, seus gânglios linfáticos começam a trabalhar ativamente. Eles inflamam quando o corpo intensifica a luta contra esses invasores.
Esse inchaço é um sinal de que seu sistema imunológico está fazendo seu trabalho, reunindo linfócitos que atacam os patógenos. Você pode notar esse inchaço na região do pescoço, axilas ou virilha. É a forma do seu corpo sinalizar que algo não está certo. Embora possa ser desconfortável, essa reação é necessária para a recuperação. Se você sentir inchaço constante nos gânglios linfáticos, é melhor consultar um médico para garantir que está tudo bem. Não é incrível como esses pequenos gânglios desempenham um papel tão importante na nossa saúde? Os alcachofras, também conhecidos como topinambur, são vegetais únicos da família dos girassóis. Diferente da batata comum, os alcachofras têm um sabor adocicado, tornando-os uma escolha popular para diversos pratos. Com sua textura crocante e gosto de nozes, podem ser assados, fritos ou até consumidos crus em saladas. Eles são ricos em inulina, um tipo de fibra que ajuda na saúde intestinal e na regulação do açúcar no sangue. Cultivar esses tubérculos é bastante fácil, pois eles crescem bem em diferentes tipos de solo e até em climas mais frios. Isso os torna uma ótima opção para jardineiros caseiros que querem diversificar sua colheita. Curiosamente, foram um alimento básico para os nativos americanos por séculos antes de serem introduzidos pelos colonizadores europeus. Portanto, se você está em busca de um novo ingrediente para variar seus pratos, ou apenas curioso sobre esse vegetal pouco conhecido, os alcachofras podem ser uma excelente escolha para explorar. Você consegue imaginar a vida na cidade mais alta do mundo? A mais de 1.600 pés, cerca de 490 metros, acima do nível do mar, La Paz, na Bolívia, é a cidade permanente mais alta do planeta. O ar em La Paz é bem mais rarefeito, o que dificulta a respiração para os novatos. Os moradores enfrentam temperaturas frias e às vezes condições sanitárias insatisfatórias, tornando a vida cotidiana uma verdadeira aventura. Surpreendentemente, muitos habitantes de La Paz ganham a vida com a mineração de ouro, uma profissão que pode ser perigosa e muitas vezes ilegal. As minas de ouro nas redondezas não são apenas uma forma de enriquecer, elas refletem uma luta profunda pela sobrevivência em uma cidade com oportunidades limitadas. Ao caminhar pelas ruas coloridas, você notará uma mistura de culturas, tradições e a determinação que definem os locais. A vida em La Paz pode ser desafiadora, mas o espírito e a resiliência de seus habitantes inspiram tanto visitantes quanto moradores. O que você acha de viver em um ambiente tão único e desafiador? Você sabia que as paredes das cavernas eram antigas galerias de arte? Milhares de anos atrás, nossos ancestrais usavam as paredes das cavernas para expressar suas histórias e emoções através de desenhos vibrantes. Esses primeiros artistas retratavam animais que caçavam, impressões de mãos que marcavam sua presença e até cenas do cotidiano. Locais como Lascaux, na França, mostram complexos murais que nos contam sobre o mundo em que viviam e sua relação com a natureza. Essa incrível forma de arte revela um profundo desejo humano de se comunicar e compartilhar experiências, muito antes do surgimento da escrita. Imagine-se caminhando por essas cavernas escuras, sentindo a emoção de se conectar com vidas vividas há muito tempo. Cada pincelada carrega um significado, convidando-nos a entender as esperanças, medos e sonhos dos povos antigos. Essas obras de arte nos lembram de uma característica universal que persiste até hoje: o desejo de criar e documentar nossas experiências. Que histórias a nossa arte contemporânea poderá contar para as futuras gerações? Adivinhe o que realmente enlouquece os habitantes da selva? No coração da selva vive uma criatura incrível: a cobra de leite brasileira. Essa cobra inofensiva é conhecida por sua cor amarela, vibrante com manchas escuras, que a faz parecer uma banana tentadora. Sua aparência chamativa muitas vezes engana não apenas os humanos, mas também outros habitantes da selva, fazendo-os pensar que não é uma cobra. O amarelo brilhante serve tanto como camuflagem quanto como aviso. Muitos animais instintivamente evitam tudo que é muito colorido, pois pode ser perigoso. Essa esperta mimetização permite que a cobra de leite brasileira prospere em seu ambiente, deslizando entre folhas e cipós, evitando predadores. Curiosamente, embora essas cobras sejam inofensivas, sua semelhança com espécies mais perigosas as ajuda a se manterem seguras contra ameaças. Então, da próxima vez que você pensar em bananas, lembre-se de que na selva há uma cobra rastejante da mesma cor vibrante. Não é incrível como a natureza consegue se misturar ao ambiente? Você sabia que na roleta existe um número secreto?
A roleta americana é única, pois possui 2 setores verdes, marcados como 0 e 00, ao contrário da versão europeia, que tem apenas um setor verde, o 0. Essa diferença muda um pouco as chances, dando ao cassino uma vantagem maior. Mas aqui vai um fato interessante. Se somarmos todos os números nas duas roletas, o total é 666. Isso inclui os números de 1 a 36, além dos setores verdes. Essa curiosidade pode fazer você pensar sobre seus números da sorte. Os jogadores costumam aproveitar a emoção das apostas sem saber desse fato fascinante sobre o jogo que estão jogando. Então, da próxima vez que você ver uma roleta, lembre-se de que não é apenas um jogo de sorte. Há um toque especial em sua história e um número que fascina muitos. Quais outros segredos podem estar escondidos nos cassinos? Você pode acreditar na incrível pelagem do gato do palácio? Esse gato menos conhecido da Ásia Central possui uma das pelagens mais densas e macias do reino animal. O gato do palácio, com sua aparência vibrante e pelo fofinho, é perfeitamente adaptado às duras condições de sua terra natal montanhosa. Vivendo em regiões com temperaturas extremas, sua pelagem espessa proporciona a necessária proteção contra o frio e ajuda a manter a frescura nos dias quentes. Diferente do gato doméstico comum, a luxuosa pelagem do gato do palácio permite que ele se misture ao ambiente rochoso, oferecendo uma excelente camuflagem contra predadores e presas potenciais. Esses gatos têm um charme misterioso, frequentemente cercados de folclore e raramente vistos na natureza. Suas adaptações únicas os tornam não apenas adoráveis, mas incríveis sobreviventes nas condições mais desafiadoras da natureza. Infelizmente, a perda de habitat e a caça ameaçam sua existência. Por isso, os esforços para proteger sua população são vitais para o seu futuro. Então, da próxima vez que você ver um gato, lembre-se de que o gato do palácio nos revela a incrível diversidade da natureza, não é mesmo? Difícil de acreditar, mas o dentista que inventou a cadeira elétrica. No final do século XIX, um dentista de Nova York, Alfred Porter Southwick, queria criar um meio mais humano para execuções. Frustrado com métodos dolorosos, como enforcamento e câmara de gás, Southwick focou na eletricidade como uma alternativa mais segura. Ele desenvolveu a cadeira elétrica para reduzir o sofrimento dos condenados. O protótipo de Southwick foi usado pela primeira vez em 1890, marcando um passo importante na pena de morte. O dispositivo funcionava aplicando uma poderosa descarga elétrica, tirando a vida do condenado rapidamente. A opinião pública sobre essa abordagem era mista. Alguns viam como uma inovação, enquanto outros criticavam como mais uma forma de crueldade. Apesar das controvérsias, a invenção de Southwick teve um papel importante na evolução dos métodos de execução, gerando debates sobre justiça, moralidade e humanidade no sistema legal. Você consegue imaginar como um dentista se envolveu em uma invenção tão radical? Você já pensou nas cores dos doces? A cor vibrante do seu doce favorito da infância, que muitos associam à diversão e nostalgia, na verdade surgiu por um feliz acaso. Quando os fabricantes estavam experimentando novos sabores, eles descobriram uma cor que se mostrou surpreendentemente atraente. Em vez de usar corantes comuns, escolheram esse tom inesperado, simplesmente porque estava disponível na época. Essa escolha aleatória conquistou o coração dos consumidores e logo se tornou um padrão para os doces coloridos. Agora, não conseguimos imaginar doces sem essas cores chamativas. É incrível como um simples acaso pode influenciar nossa percepção dessas guloseimas, tornando-as não apenas deliciosas, mas também visualmente impressionantes. Então, da próxima vez que você saborear esses doces coloridos, lembre-se da divertida história por trás da sua cor icônica. Vamos revelar a verdade sobre os smartphones hoje. Os smartphones no bolso realmente mudaram nosso mundo, superando as capacidades dos primeiros computadores de maneiras surpreendentes. Você sabia que esses pequenos dispositivos podem realizar bilhões de cálculos em apenas um segundo? Graças a inovações revolucionárias em microchips e inteligência artificial, nossos gadgets do dia a dia se tornaram não apenas mais rápidos, mas também muito mais acessíveis a todos. Imagine que, há apenas algumas décadas, dependíamos de máquinas grandes para realizar tarefas que agora um smartphone faz com facilidade. Essa revolução tecnológica mostra quão inventivo e criativo pode ser o ser humano. Continuando a expandir os limites, quem sabe quais outras conquistas incríveis nos aguardam no futuro. Então, da próxima vez que você desbloquear seu smartphone,
Reserve um momento para apreciar a tecnologia impressionante contida neste pequeno dispositivo. Por que usar 70 peças de roupa funciona? Em uma medida engraçada, mas prática, um viajante esperto conseguiu evitar taxas de bagagem, vestindo impressionantes 70 peças de roupa. Essa estratégia criativa destaca uma tendência crescente entre os passageiros de avião que buscam economizar. Com as companhias aéreas cobrando altas taxas por bagagem despachada, muitos passageiros estão cada vez mais procurando maneiras de viajar mais leves ou contornar o sistema. O protagonista desta história vestiu camisas, calças e até jaquetas para escapar dessas taxas irritantes. Embora isso possa parecer absurdo, esse método extremo mostra até onde algumas pessoas estão dispostas a ir para proteger seus bolsos. Claro, essa estratégia tem suas dificuldades. Imagine como ele deve ter se sentido quente e desconfortável durante o voo. No entanto, isso provoca risadas e levanta discussões sobre as táticas malucas que os viajantes usam hoje em dia. Então, da próxima vez que você estiver se preparando para uma viagem, até onde você estaria disposto a ir para economizar? Você já parou para pensar em como as primeiras impressões se formam rapidamente? Estudos mostram que as pessoas formam suas primeiras opiniões sobre os outros em apenas uma décima de segundo. Isso é mais rápido do que piscar. Essa velocidade impressionante destaca como nosso cérebro avalia novos rostos rapidamente. Cientistas acreditam que esses julgamentos instantâneos dependem muito de nossos instintos, influenciados pela expressão facial, linguagem corporal e até mesmo pela escolha de roupas. Muitas vezes, nem percebemos que fazemos isso. Essas impressões rápidas podem afetar tudo, desde entrevistas até amizades, definindo o tom para interações futuras. Não é surpreendente que um momento tão curto possa ter um impacto duradouro nos relacionamentos. Esse fenômeno ilustra a importância de se apresentar de forma positiva, especialmente nos primeiros segundos. Embora decisões rápidas possam ser úteis, elas também nos lembram da necessidade de estarmos atentos aos nossos preconceitos. Então, da próxima vez que você encontrar alguém novo, lembre-se de que tanto sua apresentação quanto sua percepção acontecem em um piscar de olhos. O que você fará com esse momento fugaz? Você viu a primeira imagem de um buraco negro? Em 2019, o telescópio Event Horizon impressionou o mundo ao capturar a primeira imagem de um buraco negro, um verdadeiro marco na astrofísica. Esse evento nos deu uma oportunidade única de olhar para um dos fenômenos mais misteriosos do universo. Buracos negros operam sob a influência de forças gravitacionais intensas, que distorcem o espaço e o tempo, um efeito incrível previsto pela teoria da relatividade de Einstein. Ao se aproximar de um buraco negro, o tempo parece desacelerar, o que pode parecer loucura, mas é verdade. E ainda existem os buracos de minhoca, frequentemente mencionados na ficção científica, que podem conectar partes distantes do universo, como atalhos no espaço-tempo. Embora eles alimentem a imaginação, ainda não há provas convincentes da existência de buracos de minhoca. A descoberta dessa imagem de um buraco negro não só aprofunda nossa compreensão do cosmos, mas também desperta curiosidade sobre o que mais está além do nosso alcance. Você sabia que os números podem revelar segredos? Em muitas áreas da nossa vida, os números são a chave para entender conceitos complexos e resolver problemas. Por exemplo, a faixa de 290 a 300 é frequentemente mencionada em discussões sobre estatísticas, cálculos ou dados científicos. Essa faixa numérica pode indicar diversas coisas, desde medições em experimentos científicos até dados de censos populacionais. Ao analisar esses números, podemos identificar padrões e fazer previsões fundamentadas. Imagine que você está estudando populações de vida selvagem e descobre que 290 a 300 é a estimativa de uma espécie que está se recuperando após quase desaparecer. Os números podem contar histórias sobre o mundo ao nosso redor, mostrando mudanças ao longo do tempo ou destacando sucessos na conservação. Portanto, da próxima vez que você se deparar com um conjunto de números, lembre-se de que eles podem ser muito mais do que apenas dígitos. Podem ser um convite para explorar e entender as dinâmicas incríveis do nosso universo. Que histórias interessantes os números contam na sua vida. Você sabia que as montanhas russas foram originalmente usadas para transportar carvão? As primeiras montanhas russas, construídas no século XVIII na França, na verdade serviam para o transporte de carvão, e não para a diversão dos aventureiros. Seu design único incluía trilhos de madeira e carrinhos simples, que permitiam aos mineiros levar o carvão de lugares altos para baixos. Quando os mineiros andavam nesses carrinhos,
Perceberam que podiam atingir velocidades incríveis de até 80 km por hora. Essa adrenalina inesperada despertou interesse e entusiasmo, e os turistas começaram a se aglomerar nesses trilhos em busca de emoções. Logo, as pessoas começaram a pagar para sentir essa adrenalina, transformando o transporte de carvão em uma atração emocionante. Com o aumento da demanda, os inventores começaram a adicionar curvas, loops e outros elementos, abrindo caminho para as complexas atrações dos parques de diversões modernos. Hoje, as montanhas russas alcançam velocidades que eram impensáveis em seus primeiros dias. Então, da próxima vez que você se prender no parque de diversões, lembre-se da emocionante história de como o transporte de carvão levou a essas emoções radicais. Você ficará surpreso ao descobrir que a maior parte do universo é invisível. Você sabia que menos de 15% do universo é composto de matéria visível? Isso inclui tudo o que podemos ver, como planetas, estrelas e galáxias. Os outros 85% são formados por matéria escura e energia escura. Embora esses componentes misteriosos do universo não emitam luz e não possam ser observados diretamente, os cientistas sabem que eles existem graças aos seus efeitos gravitacionais sobre os objetos visíveis. Por exemplo, a matéria escura ajuda a manter as galáxias unidas, evitando que se dispersem devido à rotação. A energia escura, por sua vez, é considerada a causa da aceleração da expansão do universo. Embora não possamos vê-los, entender a matéria escura e a energia escura é fundamental para compreendermos o cosmos. Que outras maravilhas podem estar escondidas além da nossa visão? É verdade que os cachalotes podem mergulhar tão fundo? Com certeza, os cachalotes são mergulhadores incríveis, capazes de descer até 2.000 metros em busca de suas presas favoritas, os gigantescos lulas. O que torna esses mergulhos ainda mais emocionantes é a sua capacidade de prender a respiração por impressionantes 90 minutos. Eles conseguem isso graças a uma adaptação única. Seu sangue e músculos são ricos em hemoglobina e mioglobina. Essas proteínas armazenam oxigênio muito bem, permitindo que os cachalotes fiquem submersos por longos períodos sem precisar subir para respirar. Imagine como é explorar as escuras e misteriosas profundezas do oceano por tanto tempo. Essa habilidade extraordinária não só os ajuda a caçar, mas também destaca a incrível evolução desses magníficos seres, que se adaptaram perfeitamente à vida no oceano. A natureza não é surpreendente? Você já pensou no famoso voo dos irmãos Wright? Em 1910, Orville e Wilbur Wright, conhecidos por inventar o voo controlado, voaram juntos pela primeira vez. O pai deles, temendo perder os filhos em um acidente, não queria que eles voassem juntos. Esse voo único foi um marco na história da aviação, mostrando seu trabalho inovador na criação do avião. Os irmãos eram visionários, sempre experimentando e aprimorando suas invenções. Voar juntos permitiu que compartilhassem a alegria e a emoção de sua grande conquista, fortalecendo seu laço como irmãos e pioneiros. Embora já tivessem voado separados muitas vezes, esse evento especial capturou a essência do trabalho em equipe e da determinação deles. Você consegue imaginar a emoção que sentiram ao decolar, sabendo que estavam fazendo história? Acredite ou não, você pode fazer Gatorade em casa. Com um processo simples, você pode criar uma bebida refrescante e hidratante direto na sua cozinha. Tudo o que você precisa é de um pouco de Kool-Aid e uma pitada de sal. Essa versão caseira ajuda a repor os eletrólitos, que são importantes para manter o equilíbrio hídrico, especialmente durante esportes e atividades físicas. Embora o sabor possa ser um pouco diferente do Gatorade comprado na loja, essa versão caseira é uma maneira econômica que oferece os mesmos benefícios importantes. Para atletas ou para quem passa tempo ao sol, essa bebida pode ajudar a prevenir a desidratação, repondo os líquidos perdidos. Basta misturar um copo do seu sabor favorito de Kool-Aid com água e adicionar uma pequena quantidade de sal, cerca de 1/4 de colher de chá. Então, da próxima vez que você estiver suando no calor ou após um treino, por que não preparar um lote desse Gatorade caseiro simples? É uma solução divertida e prática. Acredite ou não, mas compartilhar seus planos pode salvar vidas. Quando você diz a alguém para onde vai e quando pretende voltar, está fornecendo informações importantes que podem ajudar os resgatadores a encontrá-lo mais rapidamente, caso algo dê errado. Imagine que você está indo para uma trilha em uma área remota, ou fazendo uma viagem de carro. Se algo inesperado acontecer e você não voltar a tempo, seus familiares ou amigos saberão por onde começar a busca.
Essas informações ajudarão a dar às autoridades uma ideia clara sobre seu trajeto, possíveis perigos e o tempo que você levaria. Na verdade, as equipes de busca e salvamento podem cobrir uma área maior de forma eficaz quando sabem por onde começar. Portanto, não importa se você vai fazer uma caminhada curta ou uma longa viagem, não se esqueça de informar alguém sobre seus planos. É um pequeno passo que pode aumentar muito sua segurança. E se eu disser que Netuno agora é Plutão? Nos últimos 20 anos, Netuno foi oficialmente classificado como Plutão, o que significa que ele tem características em comum com Plutão. Essa classificação pode surpreender, mas destaca a natureza incrível do nosso sistema solar. Curiosamente, durante esse tempo, a órbita de Netuno o aproximou do Sol mais do que o normal, um evento raro que não acontecia há mais de 200 anos. Essa mudança em sua posição permite que os cientistas estudem o planeta em diferentes condições, fornecendo novos dados sobre sua atmosfera e clima. A cor azulada única de Netuno é causada por traços de metano em sua atmosfera, e os ventos fortes podem atingir velocidades de até 2.100 km/h. Como um gigante gelado distante, Netuno continua a atrair a atenção de astrônomos e amantes do espaço. Quem sabe que outros mistérios ele pode revelar enquanto continua sua jornada ao redor do Sol? E se eu disser que robôs podem dançar perfeitamente? Sagen é um mestre da dança robótica, mostrando uma precisão e habilidade incríveis que impressionam o público. Este robô, projetado de forma única, utiliza algoritmos avançados e programação complexa para mover suas extremidades mecânicas com graça perfeita, imitando movimentos humanos de dança que é difícil acreditar que uma máquina possa executar. Do hip-hop ao balé, Sagen capta ritmos complexos e usa sensores para reagir à música, criando uma apresentação impecável a cada vez. Pense em quão incrível é que um robô pode interpretar música, entender o ritmo e executar coreografias. Engenheiros e artistas trabalham juntos para aprimorar as habilidades do Sagen, expandindo os limites da tecnologia e da criatividade. Essa fusão de robótica e arte não só entretém, mas também abre novas possibilidades nas áreas de entretenimento, educação e até terapia. Então, o que vem a seguir para os robôs dançarinos? Veremos eles em competições ou até mesmo no cinema. Você sabia que Willie Mays mudou o beisebol para sempre? Esse jogador extraordinário, carinhosamente chamado de O Pequeno Sei-Rei, encantou fãs e jogadores com suas habilidades incríveis e seu carisma. Mays jogou principalmente pelo San Francisco Giants e se tornou um ícone do beisebol nas décadas de 1950 e 1960. Sua capacidade de bater com força e precisão o tornava uma ameaça constante no bastão, mas foi sua defesa que frequentemente deixava o público maravilhado. Com suas incríveis pegadas e velocidade impressionante, Mays realmente redefiniu o que significa jogar no campo central. Seu momento mais icônico aconteceu em 1954, durante a Série Mundial, quando ele fez uma famosa captura de uma bola alta atrás de si, correndo da base. Cada jogo em que ele participou era cheio de energia, cativando os fãs e inspirando futuras gerações de amantes do beisebol. Como o legado de Mays influencia o jogo hoje? Vamos desvendar a verdade sobre o desaparecimento de Sullivan. Isso deixou os amantes da música perplexos e ansiosos. Quando o talentoso artista sumiu, os fãs começaram a conectar os fatos, analisando diferentes teorias. Alguns suspeitam de má intenção, perguntando-se se alguém não teria feito mal a ele nas sombras. Outros acreditam que pode ter sido um trágico acidente, talvez durante uma aventura noturna ou uma empreitada arriscada que deu errado. Uma reviravolta surpreendente nessa história até sugere a possibilidade de um encontro com alienígenas. Essa ideia cativou a imaginação de muitos, adicionando um toque sinistro a um relato já assustador. A história de Sullivan se transformou em um enigma fascinante e insolúvel, e seus fãs estão determinados a reunir todas as pistas. Por que ele desapareceu sem deixar vestígios? Será que algum dia saberemos o que realmente aconteceu? Com o surgimento de novas teorias, o mistério continua vivo, garantindo que o legado de Sullivan permaneça nos corações de seus ouvintes. Você pode se surpreender. Na Alemanha, a cobrança por serviços não utilizados. Na Alemanha, os cidadãos precisam pagar taxas, não apenas pelo uso de serviços, mas até mesmo pela possibilidade de usá-los. Isso significa que as pessoas são cobradas por televisão e rádio, independentemente de terem um aparelho ou não.
Essa prática é uma medida de precaução para garantir o financiamento da radiodifusão pública. Alguns consideram isso uma forma justa de assegurar recursos para conteúdo de qualidade, enquanto outros argumentam que é injusto pagar por algo que não se usa. Essa abordagem destaca o equilíbrio entre o financiamento de serviços públicos e os direitos individuais. Em muitos países, existem diferentes sistemas de financiamento para a radiodifusão pública, e isso afeta o cenário da mídia. Será que esse modelo funcionaria em outros lugares ou enfrentaria resistência? Surpreendente, mas os pinguins são ótimos nadadores. Essas aves encantadoras que muitas vezes parecem desajeitadas em terra se tornam atletas ágeis assim que entram na água. Com suas poderosas patas, os pinguins conseguem atingir uma velocidade impressionante, mergulhando e virando com facilidade. Seus corpos aerodinâmicos são perfeitos para nadar, permitindo que capturem peixes e evitem predadores como focas. Quando chega a hora de voltar à superfície, esses nadadores magníficos podem saltar do oceano em arcos espetaculares, mostrando sua força e habilidades atléticas. Embora em terra firme possam parecer um pouco desajeitados, suas impressionantes habilidades de natação são de tirar o fôlego. Desde as águas geladas da Antártica até as costas rochosas das regiões costeiras, os pinguins dominaram a arte de nadar, provando que são verdadeiros navegadores do oceano, apesar de sua desajeitabilidade em terra. E se eu disser que sal e pimenta mudaram a culinária francesa? Durante o reinado do rei Luís XIII, esses dois ingredientes revolucionaram a forma de cozinhar e servir comida na França. Luís XIII, conhecido por seu gosto refinado, acreditava que sabores sutis eram essenciais para um jantar requintado. Ele tinha uma preferência especial pela combinação de sal e pimenta, vendo a pimenta como o complemento perfeito para o sabor do sal. Essa preferência influenciou muitos chefes e cozinheiros caseiros, levando a uma tendência culinária de usar essas especiarias em diversos pratos. Como a pimenta era considerada um item de luxo na época, tornou-se um símbolo de status à mesa. Essa combinação de sabores simples, mas elegantes, ajudou a definir a gastronomia francesa e abriu caminho para futuras inovações culinárias. Você consegue imaginar um mundo sem esse dueto aromático em seus pratos favoritos? E isso pode te surpreender. Patos vivos e moda. Em Minnesota, existe uma lei estranha que proíbe cruzar a fronteira do estado com um pato vivo na cabeça, mas não há proibição para levar um pato morto. Essa norma inusitada gerou uma tendência curiosa de chapéus com taxidermia. Criadores locais abraçaram essa regra peculiar e começaram a fazer chapéus únicos com patos empalhados que podem ser usados. Imagine entrar em um café e ver alguém usando um chapéu com um pato macio. Isso certamente chama a atenção. Historicamente, essas regras refletem a natureza brincalhona de algumas leis locais, que muitas vezes permanecem em vigor, mesmo depois de perderem sua relevância prática. Embora a lei possa ter surgido como uma medida de segurança ou regulação agrícola, hoje ela adiciona um toque de humor à cena da moda em Minnesota. Quem diria que um simples pato poderia inspirar uma forma tão estranha, mas fascinante, de expressão individual? Você consegue imaginar que o nome não pode ser escrito em chinês? Lenzi Namioka, nascida na China, se encontrou em uma situação única e incomum. Seu pai, um linguista, descobriu 2 sílabas chinesas que não tinham caracteres correspondentes, algo bem raro. Esse mistério linguístico o levou a criar o nome Lenzi para sua filha. Como resultado, Lenzi se tornou a única pessoa com esse nome. Essa história destaca a complexidade das línguas e como elas moldam nossa identidade. Nomes não apenas têm significado cultural, mas também refletem as sutilezas da linguagem. A história de Lenzi nos faz refletir sobre como os nomes podem nos conectar ao nosso legado, enquanto ressaltam a individualidade em um mundo de bilhões. É incrível como um nome pode contar uma história tão rica. Incrível, mas recém-nascidos têm uma xícara de sangue. Essa pequena, mas importante quantidade desempenha um papel enorme em suas vidas desde o início. Quando um bebê nasce, o volume de seu sangue é de aproximadamente 80 a 100 ml por quilo de peso. Essa quantidade minúscula, mas poderosa, é responsável pelo transporte de oxigênio e nutrientes para todas as células, ajudando-as a crescer e se desenvolver corretamente. Ela também tem um papel fundamental na regulação da temperatura corporal do bebê, mantendo-o aquecido nos primeiros momentos frios fora do útero. À medida que seus corpos se adaptam ao mundo ao redor, esse sangue precioso ajuda a proteger os recém-nascidos de infecções
e apoia seu sistema imunológico. Cada batimento cardíaco bombeia esse líquido vital por suas veias minúsculas, tornando-o essencial para sua sobrevivência e saúde. Não é incrível como algo tão pequeno pode ter um impacto tão grande na vida de um recém-nascido? Você vai se surpreender com a incrível Ponte Rui na China. Essa construção impressionante tem um design ondulado que não só chama a atenção, mas também proporciona experiências únicas aos visitantes. Com uma altura de 140 metros, a Ponte Rui se assemelha a uma dupla espiral, elegantemente suspensa entre montanhas majestosas. Ao caminhar sobre seus pisos de vidro transparente, você terá a sensação de estar flutuando sobre a deslumbrante paisagem abaixo. A arquitetura ondulada não é apenas para embelezar. Ela simboliza tanto a atratividade estética quanto a genialidade da engenharia, permitindo que a ponte resista a ventos fortes e terremotos. Atraídos pela adrenalina, os aventureiros buscam essa maravilha arquitetônica para tirar fotos e desfrutar das vistas impressionantes da natureza ao redor. Seja você um amante de aventuras ou um fã de arquitetura, a Ponte Rui oferece experiências inesquecíveis que unem arte e ciência. Você tem coragem suficiente para caminhar sobre seu piso de vidro? Prepare-se para se surpreender com os clãs de suricatos. Esses animais incríveis são muito sociáveis e formam grupos coesos, conhecidos como clãs. Nos seus clãs, os suricatos mostram um trabalho em equipe notável. Eles caçam, cuidam de seus filhotes e se protegem de predadores. Cada membro do clã tem um papel. Um suricato é frequentemente designado como observador, enquanto os outros buscam comida. Esse observador se posiciona em um ponto alto, vigiando os arredores em busca de ameaças e alertando o grupo sobre perigos iminentes. Os suricatos se comunicam através de diversos sons, o que os ajuda a coordenar suas ações de forma eficaz. Quando um deles encontra comida, avisa para que todo o clã possa aproveitar a descoberta. Esse comportamento cooperativo não só fortalece os laços sociais, mas também aumenta as chances de sobrevivência na natureza. Esses seres inteligentes são um ótimo exemplo de como o trabalho em equipe pode levar ao sucesso na vida selvagem. Então, da próxima vez que você ver um suricato, pense na complexa rede social e na colaboração que acontece bem diante dos seus olhos. Prepare-se para se surpreender com os segredos ocultos da neve. Cientistas descobriram que até mesmo a neve branca e fresca não é tão limpa quanto parece. Na verdade, a neve atrai poluentes do ar. Isso significa que quando os flocos de neve caem, eles podem capturar pequenas partículas de sujeira, poeira e até produtos químicos nocivos, questionando a ideia comum de que a neve é sempre limpa e perfeita. Pesquisadores testaram diferentes amostras de neve e encontraram níveis inesperados de contaminação, mostrando que a neve pode refletir a qualidade do ar no local onde cai. Portanto, quando você olha para a linda camada de neve, lembre-se de que sob essa superfície brilhante podem estar escondidos segredos surpreendentes. Não é fascinante como essa delicada água congelada pode nos contar tanto sobre a qualidade do nosso ar, enquanto parece tão pura? Prepare-se para se surpreender com os perigos do microsono. Esse fenômeno incrível acontece quando pessoas privadas de sono adormecem involuntariamente por alguns segundos, muitas vezes sem perceber. Imagine que você está dirigindo na estrada e por um instante sua mente se apaga. Isso é o microsono, que pode ter consequências fatais. Pesquisas mostram que a falta de sono aumenta significativamente o risco de acidentes, tornando esse problema sério em nível global. Seja você um estudante que não dorme a noite toda ou um pai cansado, a falta de sono pode te pegar de surpresa. A maioria das pessoas acha que pode lidar com o cansaço, mas o microsono pode te alcançar no momento mais inesperado, especialmente durante tarefas monótonas, como dirigir ou trabalhar por longas horas. É importante reconhecer os sinais de falta de sono e priorizar o descanso para nossa segurança na estrada e na vida cotidiana. Então, da próxima vez que você sentir sonolência, pergunte a si mesmo: vale a pena o risco? Vamos revelar a verdade sobre as punições dos piratas. Muitas pessoas imaginam piratas forçando suas vítimas a andar pela prancha em filmes clássicos, mas essa cena dramática é mais ficção do que realidade. Na verdade, os piratas raramente usavam a prancha como método de punição. Em vez disso, eles tinham métodos muito mais cruéis, e um dos mais comuns era deixar a pessoa em uma ilha deserta. Isso significava que a pessoa ficava sem comida e água, o que garantia um destino sombrio. Os piratas acreditavam que esse método era mais eficaz para evitar desobediência e rebeliões em seus navios.
A ameaça de ser abandonado em uma ilha fazia com que os membros da tripulação obedecessem, e muitos marinheiros prefeririam arriscar-se em mares perigosos do que enfrentar o abandono. Então, da próxima vez que você assistir a um filme de pirata, lembre-se de que esses bandidos tinham um lado muito mais sombrio do que Hollywood mostra. Você sabia que na África existem 54 países únicos? Este continente incrível tem o maior número de nações do mundo, cada uma com sua cultura vibrante e diversos idiomas. Desde os desertos do Saara até as florestas tropicais do Congo e as majestosas montanhas do Kilimanjaro, as paisagens da África são muito variadas. Mais de 2.000 idiomas são falados no continente, refletindo ricas tradições e histórias. Países como Nigéria e África do Sul são verdadeiros caldeirões de etnias, onde muitas tribos contribuem para sua diversidade vibrante. As festas celebradas em diferentes regiões destacam danças, músicas e artes, atraindo visitantes de todo o mundo. Com a vida selvagem, desde a grande migração no Serengeti até as espécies únicas de Madagascar, a África continua a ser um dos lugares mais fascinantes do planeta. Ao aprender mais sobre a complexidade da África, como podemos valorizar e celebrar melhor sua diversidade? Pequeno, mas poderoso, o Vaticano tem um status único. Você sabia que o Vaticano é o menor país do mundo? Ele está completamente localizado em Roma e ocupa apenas cerca de 44 hectares, o que equivale a aproximadamente 110 acres. Para comparação, isso é cerca de 1/8 do Central Park, em Nova York. Apesar de seu tamanho, o Vaticano tem uma enorme importância. É o centro espiritual e administrativo da Igreja Católica e a residência do Papa. Turistas vêm de longe para ver suas famosas atrações, como a Basílica de São Pedro e a Capela Sistina, onde as impressionantes obras de Michelangelo atraem milhões de pessoas todos os anos. A quantidade de história e arte concentrada em uma área tão pequena é simplesmente incrível. No Vaticano você pode encontrar tesouros e tradições únicas que existem há séculos, enquanto passeia por suas encantadoras praças e jardins. Não é surpreendente como um lugar tão pequeno pode ter um grande impacto na cultura e na religião em todo o mundo? Por que perdemos cílios todos os dias? As pessoas perdem naturalmente de 1 a 5 cílios diariamente como parte de um ciclo de crescimento. Assim como os cabelos da cabeça, os cílios têm um tempo de vida. Esses fios delicados crescem, descansam e eventualmente caem, permitindo que novos os substituam. Esse processo mantém a saúde e o brilho dos nossos cílios. Embora perder alguns cílios possa causar preocupação, isso é completamente normal. Os cílios desempenham uma função importante, protegendo nossos olhos da poeira, sujeira e até do suor. Eles ajudam a manter nossa visão clara, agindo como pequenos escudos. Curiosamente, a taxa de perda de cílios pode depender de vários fatores, como idade, saúde e até hábitos de maquiagem. Algumas pessoas podem notar que perdem mais cílios em certas épocas, como no inverno. Portanto, se você está pensando sobre seus cílios, lembre-se de que isso faz parte do equilíbrio natural do seu corpo. E se eu te contar sobre o melão densuke? Essa fruta incomum, que é cultivada apenas na ilha de Hokkaido, no Japão, é considerada a fruta mais cara do mundo. Com sua casca preta brilhante e polpa rosa doce, o melão densuke é uma verdadeira raridade. Os preços dessa fruta desejada podem chegar a 6.000 euros, tornando-a um item de luxo. As condições únicas de cultivo em Hokkaido, incluindo solo vulcânico e clima fresco, contribuem para a excepcional doçura e qualidade do densuke. Os agricultores cuidam do cultivo desses melões, muitas vezes selecionando manualmente apenas os melhores exemplares para garantir altos padrões. Embora essas frutas sejam definitivamente caras, muitos as consideram a joia da coroa das frutas de verão. Você já gastaria dinheiro em um delicado tão único? Nós realmente gostamos de fofocar. Pesquisas mostram que impressionantes 80% das conversas giram em torno de fofocas e reclamações. De problemas no trabalho, a escândalos de celebridades e até mesmo o clima, as pessoas frequentemente compartilham suas insatisfações. Psicólogos acreditam que essa tendência de discutir temas negativos nos ajuda a nos conectar com os outros através de experiências comuns. É como se nos uníssemos pelas dificuldades que enfrentamos. No entanto, há um lado negativo. Muito pessimismo pode afetar nossa saúde mental. Reclamações constantes podem gerar ansiedade e descontentamento. Por isso, é importante encontrar um equilíbrio.
Adicionar temas positivos pode tornar nossas conversas mais vibrantes e melhorar o clima geral. Na próxima vez que você estiver em uma conversa, pense em quantos tópicos realmente levantam o ânimo e quantos, pelo contrário, deprimem. Que tal compartilhar um pouco de positividade? Por que a casa tem tanta importância histórica? A casa não é apenas uma palavra, é uma janela para um passado fascinante que tem cerca de 4.000 anos. Esse conceito ou objeto tem raízes profundas em civilizações antigas, como o Egito, a China e a Grécia, que usaram a casa de várias maneiras, moldando suas sociedades. Por exemplo, no Egito, a casa estava frequentemente ligada aos seus complexos sistemas de comércio, ajudando os comerciantes nos movimentados mercados do Nilo. Ao mesmo tempo, na antiga China, ela era parte essencial das práticas tradicionais, refletindo o rico patrimônio cultural daquela época. Até mesmo na Grécia, a casa encontrou seu lugar em discussões filosóficas e expressões artísticas. Cada civilização acrescentou seu toque único, demonstrando a versatilidade e a importância da casa. Hoje, podemos explorar os vestígios dessas práticas antigas, entendendo como elas influenciam a cultura e a sociedade modernas. A história da casa é uma viagem fascinante no tempo. Que lições podemos aprender com sua rica história? Prepare-se para se surpreender com o nascimento do PNG. Nos anos 90, uma empresa ousada tentou cobrar pelo uso de imagens no formato GIF, o que não agradou os desenvolvedores do mundo todo. Essa tentativa de monetizar um formato digital gerou descontentamento, pois a comunidade da internet acreditava que a troca de imagens deveria ser gratuita e acessível a todos. Em resposta, inovadores se uniram e criaram o formato PNG, que significa Portable Network Graphics. O PNG rapidamente se tornou popular por suportar fundos transparentes e imagens de alta qualidade sem perda de detalhes. Essa mudança transformou a forma como trocamos imagens na internet, levando ao uso generalizado do PNG em gráficos para a web, logotipos e muito mais. Graças à criatividade e à união dos desenvolvedores, hoje desfrutamos de um mundo vibrante de imagens digitais, sem nos preocupar com taxas ou restrições. Não é incrível como uma pequena resistência pode levar a inovações surpreendentes? Você já se perguntou por que existem melancias quadradas? Essas frutas incomuns, conhecidas por sua forma única, não são feitas para comer, mas sim para decoração. Elas surgiram no Japão na década de 1970, quando os agricultores buscavam novas maneiras de chamar a atenção para seus produtos. Ao cultivar melancias em formas quadradas, os produtores criaram uma novidade atrativa que agradou tanto aos locais quanto aos turistas. Essa fruta peculiar é perfeita para embelezar, especialmente em festas ou como um elemento divertido na decoração. Surpreendentemente, embora pareçam atraentes por fora, cortar e aproveitar essas melancias quadradas pode ser difícil devido à sua textura firme. Por isso, a maioria das pessoas apenas admira, em vez de experimentar. O processo fascinante envolve colocar as melancias em caixas de plástico, permitindo que cresçam na forma desejada. Hoje em dia, as melancias quadradas se tornaram populares em todo o mundo, simbolizando criatividade na agricultura e atraindo colecionadores curiosos. Na próxima vez que você encontrar uma delas, aprecie seu charme artístico em vez de desejar mordê-la. Prepare-se para se surpreender com a característica única dos olhos das corujas. Você sabia que as corujas têm uma incrível particularidade anatômica que as diferencia da maioria das aves? Seus grandes olhos ocupam uma parte significativa do crânio, e uma pequena parte deles é visível ao lado das orelhas. Essa adaptação incomum é fundamental para melhorar a visão noturna, essencial para caçar em ambientes com pouca luz. Com a capacidade de ver melhor no escuro, as corujas conseguem detectar facilmente suas presas, como camundongos e insetos. Essa estrutura única não só dá às corujas sua aparência característica, mas também as torna caçadoras extremamente eficazes. Então, da próxima vez que você ouvir o familiar rude de uma coruja à noite, lembre-se de como sua estrutura óssea especial as torna mestres da noite. Incrível, não é? Tucson, no estado do Arizona, orgulha-se de ser o lugar com a maior concentração de telescópios do mundo, tornando-se um paraíso para amantes das estrelas e astrônomos. Com seu céu incrivelmente limpo e mínima poluição luminosa, Tucson oferece condições ideais para explorar o universo.
A famosa observatória Kitt Peak, que abriga vários telescópios poderosos, desempenha um papel fundamental nessa aventura astronômica. Ela está localizada no topo das montanhas Quinlan, onde pesquisadores coletam dados importantes sobre galáxias e estrelas distantes. Além disso, a Universidade do Arizona, conhecida por seus programas inovadores em astronomia, atrai estudantes e especialistas talentosos que contribuem para pesquisas revolucionárias em exploração espacial. Então, quando você olhar para o céu noturno, lembre-se de que Tucson brilha não apenas com estrelas, mas também com oportunidades de desvendar os mistérios do cosmos. Você não vai acreditar no sorvete incrível do Japão. Imagine saborear uma bola de sorvete em um dia quente de verão, e ele não derrete, não importa o sol que faz. Isso é a mágica do sorvete japonês chamado kakigori. Cientistas descobriram que o kakigori usa uma técnica especial que combina ingredientes como leite condensado e uma mistura única de ar e gelo para criar uma textura leve. Essa combinação não só o torna delicioso, mas também o ajuda a resistir ao calor de forma surpreendente. Enquanto o sorvete tradicional derrete e escorre, o kakigori mantém sua forma e frio por muito mais tempo, tornando-o perfeito para festivais de verão e eventos ao ar livre. As pessoas ficam frequentemente surpresas ao poder desfrutar de sua iguaria sob o sol. Na próxima vez que você estiver no Japão, que tal experimentar essa sobremesa incrível? Pode ser que mude sua visão sobre sorvete. Você sabia sobre o mouse vertical Logitech MX? Este gadget inovador, anteriormente conhecido como Argo Twister, foi criado especialmente para manter sua mão e pulso confortáveis durante longas sessões no computador. Seu formato vertical único favorece uma posição natural da mão, reduzindo significativamente o risco de lesões associadas ao uso prolongado de mouses planos tradicionais. Imagine trabalhar no computador por horas sem sentir desconforto. O MX Vertical Mouse é perfeito para quem passa muito tempo no computador, seja a trabalho ou lazer. Seu design não só aumenta o conforto, mas também melhora a produtividade, permitindo que você se concentre melhor sem pausas frequentes. Além disso, as tecnologias avançadas internas garantem navegação suave e controle preciso, tornando uma escolha estilosa e eficaz para os amantes de tecnologia. Portanto, se você está cansado da dor no pulso e quer trabalhar com conforto, este mouse pode ser exatamente o que você precisa. Você consegue adivinhar o que realmente move as portas do inferno? Este cratera em chamas no Turcomenistão queima continuamente desde 1971. Ela foi criada por um erro de geólogos soviéticos que planejavam explorar um campo de gás. Quando descobriram uma grande reserva de gás, atearam fogo, esperando que as chamas se apagassem em poucos dias. Eles não sabiam que isso resultaria em uma chama que arde há mais de 50 anos. A cratera, com cerca de 70 metros de largura, emite um brilho hipnotizante no deserto ao redor, atraindo turistas curiosos e cientistas. Com suas chamas dançantes e nuvens de fumaça, parece uma cena de outro planeta. Sua natureza flamejante não só desperta interesse, mas também levanta questões sobre como erros humanos podem levar a fenômenos naturais e incomuns, embora perigosos. Os moradores a chamam de Portas do Inferno, e visitar este lugar é como mergulhar em um mundo surreal. O que essa cratera em chamas nos ensina sobre nossa interação com a natureza e as consequências inesperadas das nossas pesquisas. Você já se perguntou por que o fogo foi importante para os foguetes? O fogo teve um papel fundamental no desenvolvimento da tecnologia de foguetes, desde nossas primeiras tentativas de conquistar o céu. Muito antes dos foguetes modernos, civilizações antigas usavam construções simples de foguetes movidos a fogo. Por exemplo, no século XIII, os chineses criaram foguetes de pólvora, que lançavam projéteis primitivos ao ar, tanto para fins militares quanto festivos. Esses primeiros exemplos mostraram como o fogo pode mover objetos, abrindo caminho para conquistas futuras. Com o avanço da tecnologia, o uso da combustão em motores de foguetes se tornou essencial durante a corrida espacial do século XX. Engenheiros aprenderam a controlar o fogo em combustíveis líquidos e sólidos, alcançando grandes sucessos, como o lançamento de satélites e o envio de pessoas à Lua. Hoje, o fogo não só lança foguetes, mas também inspira inovações no design aeroespacial. Compreender seu significado histórico nos ajuda a valorizar a incrível trajetória da tecnologia de foguetes e seu papel na exploração do universo. Por que o fogo foi tão importante para moldar o futuro das viagens espaciais?
Você sabia da incrível missão do programa Head Start? Essa iniciativa pioneira na educação infantil começou durante a presidência de Lyndon Johnson como parte de sua luta contra a pobreza na década de 1960. O objetivo era simples, mas poderoso: oferecer às crianças de famílias em situação de vulnerabilidade iguais oportunidades para o sucesso educacional. Focando na educação infantil, o programa Head Start ajuda a preparar as crianças para a escola, indo além do conhecimento acadêmico. Ele oferece não apenas oportunidades de aprendizado, mas também serviços de saúde, alimentação e apoio às famílias, entendendo que o ambiente da criança desempenha um papel fundamental em seu desenvolvimento. O programa envolve crianças de 3 a 5 anos em atividades que promovem o pensamento crítico, habilidades sociais e desenvolvimento emocional. Ao fornecer esses recursos importantes, o programa Head Start busca romper o ciclo da pobreza e guiar as famílias em direção à estabilidade e ao sucesso. Ao longo dos anos, o programa cresceu e se expandiu, impactando a vida de milhões de crianças em todo o país. Não é inspirador como uma simples iniciativa pode mudar tantas vidas? Incrível! A queratinemia colore os animais de maneiras únicas. Essa condição interessante surge do excesso de beta-caroteno na dieta, que muitos animais obtêm dos alimentos. O beta-caroteno é responsável pela cor laranja vibrante da cenoura e da batata doce. Quando criaturas como alguns peixes, tartarugas ou até aves consomem muito desse pigmento, sua pele, penas ou escamas podem ganhar um tom laranja ou amarelo inesperado. Imagine um flamingo laranja brilhante ou um peixe com nadadeiras amarelas. Isso é a queratinemia em ação. Embora pareça impressionante, a queratinemia não é prejudicial. É apenas um efeito colateral da alimentação. Na verdade, essa condição mostra como a comida pode influenciar a aparência dos animais na natureza. Alguns pesquisadores da vida selvagem estudam a queratinemia para entender melhor como os hábitos alimentares e os fatores ecológicos afetam a coloração dos animais. É surpreendente como algo tão simples como a alimentação de um animal pode mudar tanto sua aparência. Então, da próxima vez que você ver um animal com uma coloração incomum, talvez você esteja testemunhando os efeitos da queratinemia. Você sabia que helicópteros podem pousar com segurança na água? Graças ao sistema DART, Sistema de Ferramenta de Resgate Aéreo Desdobrável, os helicópteros agora conseguem fazer pousos ousados na água, mesmo com ondas de até 6 metros. Essa tecnologia incrível está mudando as regras do jogo em operações de resgate, permitindo que os helicópteros cheguem até pessoas em perigo em situações de emergência, quando métodos tradicionais podem falhar. O sistema DART aumenta a estabilidade e a flutuabilidade, garantindo a segurança do helicóptero ao levar os socorristas até quem precisa. Imagine um mar agitado com ondas altas ao redor. O helicóptero se aproxima rapidamente para realizar a missão de resgate. Essa inovação não só ajuda a salvar marinheiros presos ou pessoas em perigo, mas também melhora a eficiência dos serviços de emergência. Esses avanços nos lembram o quanto progredimos no uso da tecnologia para salvar vidas. Você ficará surpreso ao saber que Cleveland foi pioneira em semáforos. O primeiro semáforo foi instalado em 5 de agosto de 1914, em um movimentado cruzamento da Avenida Euclid com a 150 Rua Leste. Criado pelo inventor James Hogg, esse semáforo revolucionário mudou para sempre a segurança nas estradas. Diferente dos sinais manuais, sua invenção tinha 4 pares de luzes vermelhas e verdes, instaladas em postes de esquina, facilitando a compreensão para motoristas e pedestres sobre quando parar e quando seguir. Ele até tinha um sinal sonoro que avisava quando era seguro atravessar a rua. Essa inovação foi um verdadeiro avanço na gestão do tráfego, ajudando a reduzir acidentes e melhorar o fluxo de veículos. Com o crescimento das cidades e o aumento do tráfego, o semáforo elétrico se espalhou rapidamente pelo país, tornando-se parte essencial da vida urbana. Imagine como seria difícil se locomover em ruas congestionadas sem essas luzes inteligentes indicando o caminho.